Verstappen vem para a pista, sendo o primeiro carro. Ele vai aí, na sua volta de aquecimento de pneus, vai passar pelos 4.850 metros. Você vai aí, mais uma vez, vendo o circuito de Imola. E aí está Verstappen, por enquanto só ele na pista. Ele saiu do box com 4 minutos e 9 segundos de treino, de um total de 1 hora de treino. Verstappen é o primeiro carro e por enquanto só ele na pista. A temperatura, eu repito, passa, sobe mais agora, vai a 37,7, permanece em 21 graus, ponto 2, McLaren também na pista, 21 graus, ponto 2. A temperatura do ar, mas já 37,7 a temperatura da pista. Se ela continuar subindo assim, seria até o caso, o Reginaldo Leme vem aí com a sua primeira participação, o caso dos pilotos arriscarem, já que pretendem alguns deles usar 3 sets de pneu, 3 jogos de pneus, arriscar logo uma saída nesse princípio, para evitar que a temperatura da pista suba mais. Ele já subiu de novo, já passou dos 38, já chega a 38,1, vai subindo constantemente a temperatura da pista. Quanto mais alta a temperatura da pista, mais complicado fica para o gripe, fica para aderência, aquela coisa toda, para se tentar uma volta rápida. Reginaldo Leme, e a sua expectativa para este treino que promete, hein? Olha, um zuzu no paddock, que a Ferrari deve estar com um motorzão daquele bem canhão para essa tomada de tempo. Aquele que não aguenta a corrida de jeito nenhum, mas que vem com uma cavalaria imensa para tentar a pole position, para fazer um bonito, para fazer com que a Ferrari conquiste com Schumacher essa pole position. Reginaldo. Bom dia, amigo da Globo. A Ferrari realmente dá tudo nessa corrida, tem o seu motor novo, motor que o número de cavalos desse motor é um segredo de estado aqui na Itália, e vai realmente tentar essa pole de todo jeito. E o que a gente vai ver, sem dúvida, é uma grande briga, porque o Damon Hill tem carro equilibrado de sobra para essa pista e andou 3 milésimos à frente do Schumacher. Aliás, a diferença entre os 6 primeiros é sempre muito pequena, a do primeiro para o sexto não chega a 1 segundo, e isso é o que dizia, por exemplo, o Rubinho, andar entre os 6 primeiros aqui é um grande resultado, porque o fato de você estar entre os 6 primeiros, mesmo ele com uma Jordan, que não é nenhuma Williams, nenhuma Ferrari, está em quarto, quinto ou sexto, é praticamente a mesma coisa, porque o tempo é a diferença de tempo é muito pequena. É um treino que a gente pode esperar bastante. De Hill e Schumacher, eu disse, quem sabe de Villeneuve, Hill que está aí preparando para fazer a sua primeira saída de pista, ou quem sabe de Villeneuve, que o Villeneuve que venceu, olha isso também, esse é um outro problema também, que acontece muito nessa época, nessa região, e vai sujar a pista sem dúvida, pode até influir, esse é o pólen das árvores, pode até influir no rendimento do motor, se cobre uma tomada de ar aí, por exemplo, dá um superaquecimento. Então eu dizia, Hill, Schumacher, quem sabe o Villeneuve, que depois dessa vitória vem aí cheio de esperança. Este carro do Coulthard e do Hakkinen deve estar entre os primeiros, lutando entre os 6 primeiros, e é claro também a Jordan e a Benetton. Benetton que até agora só decepcionou, mas deve andar bem aqui nesse treino. Verstappen já fez sua volta rápida, marcou 1:30.7, José Verstappen, ele que tinha marcado 1:30.6 no treino hoje pela manhã. Aquela diferença de alguns décimos que deve vir a mais. Temperatura 38,3 na pista, continua subindo. E aí está Coulthard, que foi sempre muito rápido em todos os treinos. Ele foi 7º ontem, mas foi o 4º tempo hoje pela manhã, ficou a 4 décimos, 48 centésimos do tempo de Damon Hill. Aí está Coulthard. Nesta volta ele já tem tudo para conseguir a pole provisória, já para fazer um tempo melhor do que o conseguido por Verstappen. Por enquanto, Coulthard e Verstappen na pista, ele já passa 1 segundo e 3 mais baixo aí, já faz 1:29.477 o Coulthard. O seu tempo hoje pela manhã foi 1:27.577, bem abaixo disso. O Rubinho dizia que a segunda volta é melhor, então teoricamente esta é a volta boa. Esta seria a volta boa. Se o carro estiver muito equilibrado, dependendo de como o pneu ganha temperatura, não pode fritar o dianteiro esquerdo desse jeito. E como o pneu ganha temperatura, seria a possibilidade de uma terceira volta rápida. Vai na sua segunda volta rápida, David Coulthard. Ele fez 1:29.477 na primeira. Verstappen foi à pista, virou 1:30.788. Por enquanto, o Coulthard e Verstappen na pista. O Verstappen já fez as suas voltas. Temos mais 51 minutos de treino pela frente. O Coulthard vai na segunda parcial, meio segundo abaixo do seu próprio tempo de 1:29.4, já lhe traria para casa de 1:28. Ele ainda tem bastante pista pela frente, deve fazer 1:28 baixo. Deve fazer 1:28 baixo o Coulthard nesta volta já. Tempo anterior, 1:29.477. Aí você vai vendo o Coulthard.
passar na casa de 1,28. Vai passar na casa de 1,28 o Coulthard. Ele vem para a última variante que traz para a reta dos boxes. Aponta o carro na reta. Aí ele busca aceleração, 27, vai fechar em 28, 1,28.7. 1,28.717 a volta de Coulthard. Ele tinha, repito, pela manhã, 1,27.577. Ainda está 1 segundo e 2 acima de sua volta. Jean Alesi fica ali esperando, aguardando, acompanhando. Os principais pilotos estão ali no box, acompanhando o desenvolvimento, sentindo exatamente a condição da pista, também fazendo esta comparação do que o Coulthard conseguiu pela manhã, do que ele consegue agora. E aí vai o Coulthard na sua terceira volta. Por estas voltas do Coulthard não dá ainda para saber qual é a diferença. Qual é a diferença em relação aos tempos da manhã? Agora vai dar, hein? Ainda não pelo seguinte, a pista está bem mais quente, mas a gente só vai saber realmente, acho que é na segunda metade do treino. Por quê? Com esse novo sistema de classificação de apenas 1 hora, é muito perigoso você perder o carro da pista, sair da pista, enfim, e perder todo o seu tempo de treino. Então, o que os pilotos fazem normalmente é o seguinte: numa primeira tentativa, dão lá, vamos dizer assim, 80% do que eles podem, garante um tempo considerado já bom para o grid, aí depois é que vem para valer. Aí arrisca tudo no final. Aí está Schumacher na sua volta de aquecimento. Já Schumacher, um dos grandes favoritos da prova e da pole position para esse sábado, vai para a pista. Daqui a pouquinho nós teremos informações de Marcos Uchoa, que está nos boxes, está próximo ali, principalmente ao box da Jordan, acompanhando Rubens Barrichello. Aliás, sobre treino de sexta, de sábado, Galvão. Os treinos mudaram muito. O Uchoa vem aí com a sua primeira informação. E com o Rubinho aqui. Rubinho, temperatura muito alta na pista, tua expectativa de tempos tão bons quanto os tempos da manhã? Eu não acredito, não. Eu acho que o Coulthard a gente pode observar agora com 28,7. Essa manhã ele virou 27,5. Então, acho que os tempos não vão ser tão bons quanto amanhã. Eu acho que a pole vai estar entre 27,3, 27,4 por aí. Ele vai demorar um pouquinho para entrar ou vai entrar agora? Eu tô pensando, porque as nuvens estão se aproximando, eu acho que é uma hora boa de começar a preparar. Ok. Rubinho, esse foi o Rubinho Barrichello, Galvão. E o Rubinho deixava bem claro o seguinte: se eu der 2 voltas rápidas no meu primeiro jogo de pneus, eu vou usar 3 jogos de pneus. Se eu der 3 voltas rápidas, pode lá dizer que eu vou usar 2 jogos de pneus. Ele vai sentir no momento aquilo que ele... Qual é a estratégia a ser utilizada para essa classificação. Você viu que ele confirmava dizendo exatamente, o Martin Brando, o companheiro de Rubinho, está na pista, que ele dizia exatamente da perspectiva aí de 27,3, 27,4 para a pole position. E o Schumacher vai abrir a volta já já. Os treinos mudaram, como disse o Reginaldo. Sexta-feira passou a ser um treino muito pessoal, muito particular de cada equipe. Não tem mais tomada oficial de tempo. Não se sabe exatamente aquilo que uma equipe busca, qual é o problema que o carro está apresentando, como ela desenvolve o seu treino. Então os tempos que surgem ao final de sexta-feira, ao contrário do que acontecia quando você tinha tomada de tempo, que era para valer, realmente você tinha uma lógica, uma base, passa a ser uma coisa muito particular. Existe uma frase do Flávio Briatore, do chefão da Benetton, onde ele diz o seguinte: os treinos de sexta, é evidente que eles são muito importantes para as equipes, eles são importantes para o trabalho da equipe. Agora, o resultado é importante para a mídia, é importante para o jornalista, para ele especular em cima do resultado, porque passa a ser realmente um segredo de Estado o que cada equipe fez, como ela trabalhou. Tanto que não é uma coisa certa, longe de estar certa, mas existe até uma conversa já é notícia, estão seguindo esta conversa de aumentar de 16 para 18 o número de grandes prêmios em uma temporada e terminar definitivamente com o treino da sexta-feira. Então nós teríamos 2 corridas a mais, e aí o treino sábado, seja o que Deus quiser, e quem for demais consegue melhor. Treino para acertar pela manhã e para valer na classificação de tarde. Isso está em estudo ainda. Aí você vai vendo o Damon Hill, enquanto o Schumacher acelera firme na pista. Schumacher, que virou um 27,095 no treino hoje pela manhã. Ele já consegue aí um 27,5. O Rubinho disse que era um 27,3, um 27,4. Eles já viram um 27,5. E vem para uma segunda volta que teoricamente deve ser mais rápida. Vamos acompanhar aí Schumacher. Repito, a conversa de bastidor é que tem uma fera, um coração fera batendo dentro dessa Ferrari aí. Um motor com uma cavalaria imensa, um motor específico, um motor especial para treino e para este treino principalmente, aqui em Imola, onde eles querem conquistar a pole position de todas as formas, onde querem quebrar a sequência das 4 pole positions consecutivas da Williams, 3 com Damon Hill e uma com Villeneuve.
Tá aí o Schumacher. Ele virou um 27.512 na sua primeira tentativa. O Coulthard deu um 28.7. Ele já virou um segundo e 2 abaixo do tempo de David Coulthard da McLaren. E vem para um 27.4 nessa volta. Vamos ver. No momento em que ele toca essa roda aí a 11, ele vem para um 27 baixo. Vem para um 27 baixo. Teve que naquele toque ali na zebra virou, era 1.13 e o Coulthard, ele virou 1.12, 11 para 12. Vem para 27, vamos ver se consegue abaixar de 27.5, 26, 27, 27.4. 1.27.416. 1.27.416, agora a vez de Villeneuve. Você vê Schumacher, vê Villeneuve, um show de imagens para você, um treino que promete muito, hein? Está apenas começando. Nós temos mais 45 minutos de treino pela frente. A Fórmula 1, que já mostrou uma nova face, uma nova característica, aquilo que todos torciam e esperavam, um equilíbrio muito maior no Grande Prêmio da Alemanha. Na briga que foi de Villeneuve com Schumacher pela ponta, pela decisão da corrida, na briga que existiu entre Coulthard, entre Hill e entre Barrichello, pelo lugar no pódio, pela terceira posição, todos eles chegando ali muito próximos, muito colados. Villeneuve que foi o vencedor da Alemanha. Schumacher 1.27.416. Vem Villeneuve para tentar completar sua volta. Aí nessa curva puxada à esquerda, na próxima curva à esquerda, dá para ter uma noção exata do tempo dele, ele vem brigando. Vem ali para limite de 1.28. Aí vem Villeneuve, 1.27.416 o tempo de Schumacher. Schumacher é o primeiro, Coulthard é o segundo. Villeneuve já é o terceiro, 24, 25, 26. No limite de 28, aquilo que a gente dizia. 1.28 cravado, 1.28.037. Tem a segunda posição, Villeneuve. Schumacher 1.27.416, Villeneuve 1.28.037, Coulthard 1.28.717, Verstappen é o quarto, Martin Brundle é o quinto. Aí é bom lembrar, né, Galvão, que para o Villeneuve esse não é pela primeira vez um circuito estranho, né? Já que ele passou 4 anos aqui na Itália, disputando Fórmula 3, turismo, e até quando tinha 14 anos ele dirigiu nessa pista um Fórmula 4. Eu nem sabia até que existia. A experiência dele nessa pista pode fazer diferença, ele que em todas as outras estava sempre dizendo que estava aprendendo, não é o caso aqui. Você viu lá aquela coisa vermelha, aquele aro vermelho na roda do freio, quando ele freia, fica incandescente, uma imagem bonita ali, quando ele buscou o freio. E mesmo de Fórmula 1, o Villeneuve fez testes aqui em Imola. Foi a primeira pista em que ele sentou num carro de Fórmula 1. Ele tem 3 dias de testes aqui em Imola. E daqui para frente, várias pistas, ele fez testes de Fórmula 1. Por exemplo, em Monza, ele andou 6 dias. No Estoril, ele andou 30, porque foi a pista adotada pela Williams para fazer tudo aquilo. Olha que ele vai andando bem. O Villeneuve fez a melhor de todas as primeiras parciais até agora. Ele vai baixar o tempo dele. Vai baixar o tempo dele, 23, 24, o tempo é 28.0, 27.469. 1.27.469 contra 1.27.416 de Schumacher. Já Damon Hill. Pedro Paulo Diniz vai para a pista dos brasileiros. Barrichello, Rossetti, Pedro Paulo Diniz. Pedro Paulo Diniz vai para a pista, já vira 1.30.4. Vira 1.30.4 Pedro Paulo Diniz. Ele que tinha virado 1.30.9 hoje pela manhã. Já melhora bastante. O que é? Ele precisa rodagem. Por quê? O carro que ele andou no último ano, aqui segura que vira. Estava dizendo da questão de rodagem, aí o Panis, o companheiro do Pedro Paulo, você viu lá o giro bonito? O Pedro Paulo precisa rodagem porque o carro que ele tinha no último ano, a Forte Corse, já tem um carro novo, completamente diferente agora, um carro muito mais potente, completamente diferente. A Ligier, ontem no molhado ele escapou, bateu forte, não pôde treinar de tarde tem pouco, ele reclamava exatamente desse contato com a pista, que ele ainda está aprendendo a tentar achar o seu próprio limite na pista. Por isso é que ele virou pela manhã 1.30.9 e agora já conseguiu virar 1.30.4. Já melhora em meio segundo o seu tempo. O Villeneuve vai voltando para o box. E aí você vê o Panis, companheiro do Pedro Paulo Diniz, quando exagerou um pouquinho, atirou demais o carro na curva e aí foi embora. Conseguiu dominar numa boa, girou bastante, girou para um lado, para o outro, jogou grama na pista ali e depois fez aquele 360 para voltar
para retomar o caminho certo. Olha só como ele saiu primeiro e vai dar outro giro completo. Aí a rodada de Olivier Panis. Chico Total, hoje depois de Explode Coração. Câmera on board, a câmera no carro, colocada no bico do carro. É sempre uma imagem bonita. Você vê Irvine. Você tinha a câmera colocada no bico da Ferrari de Irvine. Schumacher é o primeiro, Villeneuve é o segundo, Coulthard é o terceiro, o Irvine já tem o quarto tempo. O Irvine conseguiu 1:29.064. Aí vem o Irvine para completar a sua quarta volta. Completa a quarta volta o Irvine, 1:29.201, abre a volta de número 5. Isso quer dizer que ele vai usar 2 jogos de pneus, porque esta volta, mesmo que ele volte para o box, já teria 5 voltas completadas, um total de 12, mas segue andando forte Irvine. Schumacher, Villeneuve, Coulthard, Irvine, os 4 primeiros, Brandon é o quinto, o sexto é Hakkinen, Pedro Paulo Diniz tem a 8ª posição. Pelo tempo de Schumacher, 1:27.416, o limite de 107%, quer dizer, de 7% acima do tempo do pole position, é de 1:33.535. Quem fizer para baixo disso, está fora da prova. E Barrichello vai para a pista. Barrichello na pista, tentando, já vira 1:30.513. Vira 1:30.513, tem o 9º tempo, está atrás de Pedro Paulo Diniz. Por enquanto ele não tem um bom aproveitamento, com 1:30.513. E já vai para a sua quarta volta. Vamos ver se ele vem para essa quarta volta ou se ele vem para o box. Para confirmar aquilo que ele dizia de a quarta volta, se a volta de retorno para o box, para usar 3 jogos de pneus. Aí está Damon Hill. Aconteceu uma coisa curiosa com o Barrichello nesse treino pela manhã, que ele usou uma asa nova, um tipo de asa que seria teoricamente bom apenas para pistas de baixa. Mas o carro deu certo, a sua experiência deu certo, então ele está fazendo essa primeira tentativa agora no treino oficial, também com essa nova asa. Reginaldo falou de primeira parcial, segunda parcial, terceira parcial. São 3 setores onde se mede o tempo. E o Rubinho mostrava exatamente que na primeira parcial, que demanda aí 15, 16 segundos, ele praticamente não perdia nada em relação a Schumacher, a Villeneuve, a Hill, aos que estavam andando mais rápido. Na última, que é por volta de 39, 40 segundos, ele perdia 1/10. O problema é ali no meio, que ela gira em torno de 33, 34 segundos, a parcial intermediária, que são as curvas de alta, onde você não atira o carro, onde você precisa realmente uma tração perfeita, o chamado downforce, para você botar o carro para baixo, para ter grip, para tracionar direito. E aí é porque ele experimenta, aí que ele mudou asa, trocou asa, tudo tentando uma solução para essa parte intermediária. Ele dizia, fica de olho lá na parcial. Se no total, no meio, eu perder até um máximo de meio segundo, com o que eu tenho no restante, posso largar entre as 3 primeiras filas. Tanto que você vê a melhor volta das 2 primeiras parciais até o momento é de Villeneuve, nas outras 2 de Schumacher e na última é do Barrichello. Confirmando aquilo que ele dizia, Schumacher e Hill. Olha só o Hill correndo atrás. Essa foi a primeira parcial, aquela que eu disse que leva mais ou menos uns 15 segundos. Eles vêm para a segunda parcial. O Schumacher na segunda parcial fez em 33.16. Vamos ver o Hill. Quanto ele vai fazer? Ele já fez 15.1 na primeira, o Schumacher tinha feito 15.2. Vamos ver essa segunda parcial. No setor, né? Schumacher 15.2, o Hill 15.1. O melhor foi o Villeneuve 15.0, mas o Hill que está na briga agora tentando tomar a posição de Schumacher. 33.8 do Hill contra 33.1 do Schumacher. Deu muita diferença aí. Aí realmente deu muita diferença na parte mais alta. Olha o motorzão da Ferrari aí. Olha o motorzão da Ferrari aí. 7 décimos de vantagem do Schumacher em cima do Hill. E agora eles vão para a última, ele vai para a última parte do circuito. O tempo de Schumacher está ali. O Hill vai fazer acima dos 28. 1:27.416 e Hill vai fazer acima dos 28. Ia, né? Voltou. Foi pro box. Damon Hill já tinha completado, era a sua quinta volta. Ele vem pro box, ele virou 1:27.964. Schumacher 1:27.416. Villeneuve 1:27.469. O Hill, essa diferença aí de pouco mais de meio segundo com 1:27.964. O Coulthard, Rubinho na quinta posição. Na sua quarta volta ele virou 1:28.996. Quando nós explicávamos ali, a televisão não mostrava o Rubinho,
ele virou 1:28.996. Hoje pela manhã ele teve 1:28.164, ainda virou 8 décimos acima. E o Rubinho está no box agora, voltou agora. Tem a quinta posição Rubens Barrichello, o sexto é Irvine, o sétimo é Brandon, o oitavo é Hakkinen, o nono Berger, o décimo Verstappen. Pedro Paulo Diniz tem uma ótima posição por enquanto, 14º colocado. Fica faltando a participação de Ricardo Rossetti. Pedro Paulo Diniz tem a 14ª posição com 30.400, limite 7, lá vai Jean Lézy. A grande fuga, filme inédito, hoje em Supercine. Grande Prêmio de San Marino, quinta etapa do Mundial, amanhã, às 9 horas da manhã, horário de Brasília. Serão 63 voltas no circuito de Imola. E hoje, já a partir das 10h40, horário de Brasília, nós estaremos com flash desde o estádio Célio de Barros, no Rio, do Grand Prix do Brasil de atletismo. Maurício Torres vai estar lá, mostrando as feras que estão presentes, Naya Minardi, Sergei Bubika, Mike Powell, o Michael Johnson nos 200, por falar em 200, nosso Robson Caetano, aí a rodada de Pedro Lamy, na programação a partir de 10h40, portanto, e principalmente com especial destaque no esporte espetacular, flashes do Grand Prix do Brasil de atletismo, durante muitos anos disputado em São Paulo, agora no Rio também estou em cima de todo esse trabalho para a tentativa do Rio Olímpico para 2004. Essa volta de Alesi foi a sua terceira volta, completou 3 voltas. Você vê Damon Hill aí no box, Schumacher é o primeiro, Villeneuve é o segundo, Hill é o terceiro, Berger é o quarto, Coulthard é o quinto. Berger melhorou, virou 28.591, tomou a posição de Barrichello, que passa a ser o sexto. Irvine é o sétimo, Brandon é o oitavo, Hakkinen é o nono, Katayama é o décimo. E tá aí o Berger. Aí Berger acelerando forte, ele que tem o quarto tempo, 28.591, Benetton, que não andaram muito ontem e que confirmam exatamente essa questão de cada um trabalha do seu jeito. Segura. Aí o Ricardo Rossetti agora na pista, vai para a pista agora. Eu conversei com ele um pouco desanimado, ele falou que o principal problema dele, o carro dele, é exatamente a falta de potência, que nessa pista realmente não tem jeito. É o único carro com motor Hart. Verstappen e Rossetti, precisa muita potência realmente essa pista, e eles sentem falta exatamente desta potência, mas no treino o Rossetti conseguiu o tempo de 1:30.8 e o Verstappen 1:30.6. Pela experiência do Verstappen, por tudo, esses 2 décimos acabam determinando um bom treino para o Rossetti em relação ao Verstappen. Fala-se muito da mudança de motor da equipe do Rossetti, da agora TWR, né, do Tom Walkinshaw, que vai mudar de nome de Arrows para TWR, a partir do ano que vem, é claro, porque ele é obrigado a usar o nome esse ano para garantir todas aquelas vantagens que garantiu em função de resultados obtidos no ano passado. Mas fala-se muito da troca de motor e eles estão conversando com a Honda, que é o preferido deles. Agora, o último comentário é de que o motor coreano, Daewoo, seria o motor que talvez vai equipar a TWR no ano passado, no ano que vem. Outra é a mudança de pneu também, com a vinda da Bridgestone Firestone. O Rubinho falava de nuvens que apareciam realmente em alguns pontos. Já não temos ali o sol em cima do circuito e a temperatura que eu cheguei a dizer da pista que estava em 38.2 já cai para 34. Baixa um pouco a temperatura da pista. E nós temos ainda 32 minutos de treino pela frente. A pole por enquanto continua de Schumacher, Villeneuve em segundo, Rio em terceiro, Berger, Coulthard, Barrichello na sexta posição. E olha, os tempos tão próximos assim entre os 6 primeiros também deixam os pilotos à mercê da sorte, né? Porque de repente você sai, estuda bem a hora de sair, parece que não tem tráfego, o diretor da equipe te manda sair naquele horário e tá sol, tá a temperatura alta. De repente as nuvens cobrem até durante metade da volta, como está acontecendo exatamente nesse ponto aí onde passou o Coulthard. E você pegando a pista, às vezes 1 grau mais fresca, isso pode significar uma diferença de tempo bastante grande. Como os 6 primeiros, uma diferença pequena, mas que pode significar uma posição ou 2 conquistadas, porque os 6 primeiros estão muito próximos. Ele Coulthard andando no limite no seu segundo jogo de pneus, passou 7 décimos acima do tempo de Schumacher, ele que virou 1:28.7. Pode melhorar o seu tempo Coulthard para brigar com Berger, que tem 1:28.5. E o Rubinho vai voltar para a pista.
Rubens Barrichello, que completou 4 voltas, vem com pneus novos, confirma a sua tentativa de 3 jogos. Aquilo que ele dizia antes do treino, confirma a sua tentativa de 3 jogos. Fez 2 voltas rápidas apenas com o primeiro set de pneus, com o primeiro jogo de pneus. Aí o Coulthard brigando no tempo com o Berger, exatamente para tomar o tempo de Berger. Berger tinha 28.5, o Coulthard faz 28.2, é o quarto colocado. Aí o replay para você, Schumacher é o primeiro, Villeneuve é o segundo, Rio é o terceiro, Coulthard é o quarto. Mika Häkkinen é que está na 10ª posição, não conseguiu um bom aproveitamento na sua primeira tentativa, deu 4 voltas e tem apenas a 11ª posição. Agora ele perdeu a 10ª posição para Mika Salo. Nesse ponto, nesse replay aí, você viu exatamente o ponto onde o piloto geralmente pega o lado interno, pega a zebra do lado interno da pista, com a sua roda esquerda. E o carro salta e provoca muitas rodadas. Embora, na pista toda de Imola, eles tenham realmente abaixado a altura da zebra, que era um problema sério, era muito alto. Aí o Alesi está brigando pela 6ª posição com o Barrichello, faz 1:28.6, tem a 6ª posição, o Rubinho cai para a 7ª posição. O Alesi melhorou, então nós temos Schumacher, Villeneuve, Rio, Coulthard, Berger, Alesi e depois Barrichello. Ferrari, depois Williams, depois McLaren, depois Benetton, depois a Jordan. Se intrometendo ali, conseguindo ficar à frente de uma Ferrari e de uma McLaren. Por enquanto vai se sustentando na 4ª fila Rubens Barrichello. Você vê aí, Irvine, Brundle, Salo, Häkkinen, Katayama. São os 12 primeiros. Passando da metade do treino. Ainda tem muita coisa pela frente na briga pela pole position. O Damon Hill da Williams voltando agora. Tem muita coisa, deve chegar perto. O Hill está meio segundo atrás. Você vê aí Barrichello. O Hill está meio segundo atrás do Schumacher. O Villeneuve que ficou 53 centésimos atrás. Rubens Barrichello que tem a 7ª posição. São 8 os carros da pista e vem Rubinho tentando melhorar o seu tempo, que é 1:28.9. Ele que é o 7º colocado até aqui. Rubinho que vem de um 4º lugar na Argentina, de um 5º lugar no Grande Prêmio da Europa, que faz um bom início de temporada. A Jordan melhorando realmente a cada dia, buscando melhores soluções aerodinâmicas. Aí Rubinho passa muito acima ali na parcial de Schumacher, só nessa parte intermediária. O Rubinho gastou nessa volta 36 segundos, ponto 0, contra 33.4, por exemplo, de Villeneuve. Mostra que ele tirou o pé. Aí o Rubinho vai completar aí uma volta 1:33 e não for pro box. Então agora que ele deve tentar uma volta lançada. Agora sim, acelerando o motor Peugeot na reta. Falamos de 1:33 e 1:32.9. Está aí o Martin Brundle, seu companheiro de equipe. O Martin Brundle, que por enquanto tem a 11ª posição. E lá vai Schumacher. Schumacher que já tem a pole provisória com 1:27.416. Lá vem Schumacher correndo atrás do seu próprio tempo. Está ali do lado esquerdo, 1:27.416. O tempo de Schumacher. Vamos ver o que ele consegue. Aí eu ia dizer que vinha tempo, porque tocando na zebra em 1:10. Se ele conseguisse equilibrar o carro aí, vinha para 1:26, já baixava de 1:27. Mas foi demais, foi com sede demais o Schumi. Aquele ponto que dá para medir exatamente qual o tempo que o piloto vai fazer. Era o primeiro a tocar a roda ali na zebra, abaixo de 1:11. Mas aí tocou, não só tocou, como passou, usou inteira a terra, tudo que vinha do outro lado. Olha só, como ele já perdeu a curva na entrada ali da curva. Foi com as 4 para lá da zebra, deu um passeio na grama e volta ao Schumacher. Complica bem. 26 minutos de treino, perdão. Complica bem a situação dele, hein? Porque restando 26 minutos, ele já deu 7 voltas. Quer dizer, essa foi perdida. A seguinte agora deve estar perdida, porque ele vai pro box. E, enfim, complica bastante, olha aí. Olha aí o que acontece já. O Rio, 2 décimos abaixo já na primeira parcial. Na segunda parcial. Aí lá vem o Rio. Entra na sua 7ª volta. Ele tem um 27.964. Aí lá vem Damon Hill. Está próximo de completar a volta. Ele vai tocar naquele ponto que o Schumacher passou reto aí, nesse ponto. Você viu sempre na casa de 1:11. O Schumacher estava ali chegando com 1:10.
passado no ponto da curva. Aí o Rio para completar a volta, correndo atrás do tempo de um 27,4 do Schumacher ou um 27,46 para tomar a segunda posição de Villeneuve. Daí o Rio passa 1,27,105 e assume a pole position por enquanto, Damon Hill. 3 décimos acima de Schumacher, que está aí na pista. Acelerando e tentando tudo, mesmo tendo sujado os pneus. Lá vai Schumacher, aponta na reta, balança um pouco. Lá vem Schumacher, 1,27,1 o tempo do Rio, 1,27,2 o tempo de Schumacher. A briga intensa entre os dois. Damon Hill fez 1,27,105. O Schumacher 1,27,286. A terceira posição de Villeneuve. Coulthard na quarta posição. Berger em quinto. Alesi em sexto. Barrichello volta a ser o sétimo colocado. Berger melhorou de novo. Alesi melhorou de novo. Barrichello tem 1,28,6. Alesi 1,28,6 também. 1,28,63 do Rubinho. 1,28,61 do Alesi. 1,28,59 do Berger. Aquilo que a gente dizia do sexto para o quarto, praticamente não há diferença. Do sétimo para o quinto, vamos dizer. Se você chegar entre os 7, pode ser sétimo, sexto, quinto ou quarto, a diferença é muito pequena. Pedro Paulo Diniz continua sustentando essa 14ª posição. 1,29,9. Ele termina o seu treino, completa suas 12 voltas. 1,29,9. Ele tinha feito 1,30,9 pela manhã. Aquilo que ele dizia que era uma explicação do próprio Pedro Paulo, que precisava de rodagem nessa pista para achar o seu próprio limite. No momento em que está difícil repetir o tempo da manhã, veja só, que o Rio virou 1,27,09, ele agora virou 1,27,10, a diferença é mínima, ele praticamente repete o seu tempo da manhã. O Pedro Paulo consegue melhorar um segundo e tem por enquanto uma sétima fila, uma 14ª colocação excelente do Pedro Paulo Diniz. O Panis tem 1,30,305, o companheiro do Pedro Paulo, aquele que você viu rodando no início do treino, dando 3 voltas ali. Então o Pedro Paulo tem a 14ª posição, Rossetti tem a 19ª posição, 1,31,3 e já completou 7 voltas. O primeiro piloto dos 22 a estourar o limite de 12 voltas é exatamente o Pedro Paulo Diniz. Completa o seu treino e agora ele vai ficar esses 23 minutos que restam de treino de olho no computador, torcendo para aqueles que estão atrás para que não baixem o seu tempo. Aí Rossetti 19º, Fisichella 21ª posição de Badoer, e por enquanto só o Montermini está fora do limite ali, no tempo de 1,33,2. Tem explicação, porque na Forte Corse só o Luca Badoer está com o carro novo. Ele tem o carro novo, já não corre mais esse risco de ficar fora dos 107%. Ele fez 1,32,8 e o limite é 1,33,2, ficou meio segundo mais rápido. O Montermini está com o carro velho, não deu tempo de aprontar um segundo carro novo. Com isso, o Montermini dificilmente vai conseguir tempo para largar. Nós veremos ter 21 pilotos na largada amanhã do Grande Prêmio de San Marino aqui em Imola. Nesta segunda estreia, o fim do mundo, a nova novela das 8. Aí o Irvine. O Irvine pegou a pista praticamente livre, só ele e o Hakkinen estão treinando nesse momento. Está todo mundo no boxe, o Schumacher finalmente foi para o boxe. O Schumacher, depois daquela saída de pista, ele perdeu aquela volta inteira para limpar o pneu e foi até que fez um bom tempo. Esse 1/10 abaixo do Rio, acima do Rio. Agora, ele tem ainda possibilidade de fazer, de tentar um novo jogo, faltam 22 minutos de treino, ele está no boxe e vai tentar tudo na última volta. Dificilmente deve conseguir repetir aí o seu tempo de 1,28,6, ou vai ficar por ali. O Irvine, ele que tomou a 7ª posição do Barrichello. O Binho está de novo no box. Vai o Irvine para fechar sua volta na casa de 1,28. Veja só, 25, 26, 27, pega 28, fecha 1,28,2 e consegue melhorar. O Irvine vai para a 4ª posição. Portanto, nós temos Ferraris e Williams na frente. Hill é o pole por enquanto. Schumacher vem 18 centésimos atrás. Você está vendo aí o Schumacher, vai ter que arriscar tudo no finalzinho do treino. Ele tem mais uma volta para aquecer, 2 voltas para mandar ver e uma para vir para casa, para completar suas 12 voltas. O Villeneuve é o terceiro, está 36 centésimos atrás do tempo de Rio. O Irvine é o quarto, está 1 segundo e 10 atrás do tempo de Rio. O quinto é Coulthard, o sexto é Berger, o sétimo Alesi e o 8º Barrichello. Rubinho está na mesma situação do Schumacher, usar um terceiro jogo de pneus e ter 2 voltas rápidas. Entrar na pista, 9ª volta no aquecimento, 2, 10ª e 11ª e depois ir embora para completar as 12 voltas.
O Irvine continua aí. Vai na sua volta de número 9. O Irvine que tem a 4ª posição. Câmera colocada no bico do carro dá uma emoção, realmente uma sensação, dá a exata sensação de velocidade, como eles rasgam no circuito de Imola. Galvão, vamos falar aqui com o Diniz. Diniz, uma 14ª posição, melhorou 1 segundo em relação a de manhã. Você acha que vai sustentar mais ou menos por aí até o final? Não, acho que as pessoas devem melhorar ainda um pouco, eu perdi algumas posições. Eu fui muito prejudicado esse final de semana por ter andado pouco. Eu acabei só andando hoje na segunda sessão e na classificação, então isso me prejudicou um pouco. Pra corrida, como é que tá? A corrida aqui é uma corrida longa, muito dura para motor e quem sabe amanhã, como o nosso motor é muito confiável, dê para fazer um bom resultado. Ok, obrigado. Foi Pedro Paulo Diniz. Galvão. Aí o Pedrinho tem a 14ª posição. Vamos ver, o Verstappen tem muitas voltas pela frente. Está um 10º atrás. É realmente um risco maior. O Herbert também tem todo um treino, 3 décimos. O Panis, que é o companheiro. Mas até aí, daí pra frente, Lamy, Rossetti, Fisichella, o Luca Badoer dificilmente devem chegar. Ele pode perder 3 posições por ter terminado o seu treino. Mas como a gente dizia no início, praticamente ele andou hoje. Ontem bateu no molhado, não pôde treinar de tarde, praticamente treinou hoje e tem um bom resultado no treino. Melhorou 1 segundo em relação ao seu tempo da manhã. Vamos esperar o Panini que vai fazer para poder ver essa comparação. Aí o limite de 107% e o Montermine abaixo, 1,33,2. Ele mesmo se esforçando com o carro ainda, o carro velho da Forte Corsa, 1,34,5. Nós temos mais 19 minutos de treino. A temperatura da pista 34,3, já teve acima dos 38. Tem mais borracha a essa altura. Quem tiver jogo de pneu novo, vem para a volta rápida nesse finalzinho de treino. É o que o Schumacher deve estar esperando. É o que pode acontecer com o Rubens Barrichello. Os dois têm mais 2 voltas rápidas pela frente. O Rio também tem. Tudo que o Pedro Paulo Diniz fez em Imola nesse final de semana foram 10 voltas no molhado, quando ele bateu, 21 voltas hoje pela manhã, que foi para conhecer a pista, e essas 12 agora em que ele treinou, já lutando tempo com a responsabilidade de ter que fazer um bom tempo. Uma pista que ele conhece muito mal e uma pista das mais difíceis do campeonato. Nesta segunda estreia, O Fim do Mundo, a nova novela das 8. Não se esqueça, a partir das 10h40 hoje, flashes, direto do Célio de Barros, no Rio de Janeiro, o Grand Prix do Brasil de atletismo. O nosso Robson Caetano estará lá, mas vamos ter Michael Johnson, Mike Powell, Sergei Bubika. A partir das 10h40, os flashes do Grand Prix do Brasil de atletismo e o destaque maior da participação do Grand Prix do Brasil de atletismo, o Maurício Torres vai estar trazendo no Esporte Espetacular hoje. Aí Fisichella tem a 20ª posição, 1,31,6. Ele ameaça o Ricardo Rossetti, que tem a 19ª posição. Rossetti vem agora para o box, já fez 10 voltas, isso quer dizer que praticamente completou o seu treino. 1,31,3 tem a 19ª posição. E aí você vai vendo o Fisichella, que está na Minardi, que está no lugar que nas primeiras corridas foi do Tarso Max, que está por aqui, continua por aqui, batalhando, correndo atrás de patrocinador, tentando arrumar o dinheiro suficiente para aproveitar a opção que ele tem da Minardi, que o Giancarlo Minardi lhe deu para continuar na temporada até o final do ano. São 3 os brasileiros, portanto, no Grande Prêmio de Imola. Você viu ali como jogou a traseira do Fisichella. Deu a impressão de um kart entrando na curva. Aí o Fisichella, que tem a 20ª posição, 1,31,547. Passa a ser a sua melhor volta, essa que ele conseguiu agora, mas apenas ainda a 20ª posição. Aí Martin Brundle, que tem a 12ª posição. Brundle tem a 12ª posição. Ele é o companheiro de Rubens Barrichello na Jordan, que tem a 8ª posição. O Binho fica esperando para voltar mais uma vez à pista. Temos 16 minutos de treino. Temperatura sempre baixando, agora 34 cravados. O Robinho vai deixar bem para o final, ele está até fora do carro, realmente olhando o tempo dos pilotos, já sem capacete e tudo. Aí você vê Villeneuve, que tem a 3ª posição, 1,27,469. A 3ª posição de Villeneuve. Ele passa ameaçando o tempo do Rio. Passa 33 centésimos abaixo. Passa 33 centésimos abaixo. Nessa segunda parcial. Vamos ver.
Na primeira ele tem sido sempre o mais rápido, fez 14,95. O Rio tinha feito 14,98. O Rio fez 33,30 na segunda parcial. Aí que vai se definir essa briga pela pole entre o Villeneuve e o Rio neste exato momento, nessa segunda parcial. Villeneuve na pista, o Rio fez 33,30. Vamos ver o Villeneuve. Villeneuve faz 33,25. Abaixa um pouquinho mais. A última é na casa dos 38 segundos. Ele tem mais 35 agora de pista pela frente. O Rio fez 38,81. Vamos ver o Villeneuve, que vem em busca de uma pole position, que pode ser a sua segunda na temporada. Ele fez a pole na primeira, as outras 3 foram do Rio. E deixa uma encrenca do tamanho do mundo para o Schumacher, para os minutos finais de treino. Aí vem o Villeneuve, tentando baixar o tempo de 1,27,105 do Damon Hill. Ele faz a variante que traz para a reta, tenta equilibrar o carro certinho, transferir potência para baixar de 1,27,105, 220. Na última parcial, o Rio fez 38,81, ele fez 39,01. Ele foi mais rápido que o Rio em 2/3 da pista. Perdeu neste último terço. Toma a segunda posição do Schumacher. Rio é o primeiro, Villeneuve é o segundo. Por enquanto vai dando a dobradinha da Williams mais uma vez na primeira fila. Olha ele aí, ó. Tá esperando o momento certo. Vai entrar com má vontade. Temos mais 14 minutos de treino pela frente. E o Rio tem mais voltas para dar, Reginaldo. O Rio só completou 7 voltas. Tem mais um jogo de pneu para qualquer eventualidade. O Villeneuve está aí na 9ª volta. Ele vai para tudo agora nesse último jogo de pneus. Ele vai para mais uma volta mais rápida. O Rio que agora perdeu nas 2 primeiras parciais. A primeira é do Villeneuve, a segunda continua sendo do Schumacher. Então a terceira melhor parcial é do Damon Hill. Que curioso, né? O Barrichello não tem nenhuma das parciais, mas ele tem a melhor velocidade de passagem em 2 delas, na segunda e na terceira. Velocidade de 216 na segunda e 263 na terceira. É o motor Peugeot, continua empurrando forte. E também, como eles conseguiram um resultado muito bom no novo assoalho, ali na passagem do ar, criando esse efeito, trazendo o carro para o chão, eles andavam com uma parede atrás de aerofólio. Puderam tirar muito de aerofólio atrás e ganharam muita velocidade de reta. Daí Villeneuve voltando para o box, completando 9 voltas, voltando para o box. Villeneuve que tem a segunda posição. Mais 13 minutos de treino pela frente. Na pista, Salo, Brundle, Panis, Verstappen, Herbert e Lamy. São esses os carros na pista. Olha só o Villeneuve onde foi, ó. Onde é que ele botou a roda? Quando ele tentava mais uma vez tomar a pole position de Damon Hill. Os carros na pista, Salo, Brundle, Panis, Verstappen, Herbert, Fisichella, Pedro Lamy e Luca Badoer. Por enquanto só o Montermini continua fora. A tendência é que nós tenhamos realmente 21 carros na largada do Grande Prêmio de San Marino aqui em Imola. A expectativa fica para quê? Fica para a volta de Schumacher, que tem a terceira posição. O Irvine ainda pode voltar, o Coulthard ainda pode voltar, o Berger sem dúvida vai voltar, que deu só 5 voltas, e Rubens Barrichello, que deu 8 voltas e vai voltar nesse finalzinho do treino. Nós vamos ter todos os carros mais rápidos na pista neste final de treino, todos eles buscando a volta definitiva e a marca que vai lhes dar o posicionamento no grid de largada. A grande fuga, filme inédito, hoje em Supercine. E faltando 12 minutos de treino, na verdade o Diniz, daquelas posições que ele poderia perder, até agora perdeu uma só, que é para o seu companheiro de equipe, o Panis, que virou um 29,4, mas está quase para terminar seu treino também. Falta uma volta só. É a última chance que o Panis tem, ele está na pista para uma última volta rápida. Está vendo o Herbert, que é outro que, teoricamente, vai ameaçar o que agora é a 15ª posição de Pedro Paulo Diniz. O Panis está na sua última tentativa, completou a 11ª volta, virou um 29,8, não melhorou de um 29,4, então fica definitivo o tempo do Panis com um 29,4 e do Pedro Paulo Diniz com um 29,9. Meio segundo, o que é o resultado em relação do Pedro Paulo em relação ao Panis, que pode ser considerado muito bom para esse treino aqui em Imola. Vai seguindo no seu aprendizado o Pedro Paulo Diniz. Ricardo Rossetti vai para terminar seu treino. 1:31.316, tem a 20ª posição. O Verstappen virou 1:30.09, o companheiro de equipe do Rossetti. Alesi na pista. Você está vendo aí o Herbert e o Alesi está na pista. Herbert que tem 1:30.289. Tem tudo para melhorar a sua posição.
Aí você vai vendo o Herbert, companheiro de equipe do Frentzen. O Frentzen tem a 10ª posição, 1:29, cravadinho. 1:29.000. Mika Salo faz uma excelente volta, sua última volta. O Atílio vira 1:28.423 e tira Rubens Barrichello da 4ª fila, cai para a 9ª posição Rubens Barrichello. Vai para a 6ª posição, 3ª fila, o Mika Salo. 1:28.423, o tempo do Mika Salo. A pista cai para 32 graus de temperatura. O Mika Salo faz essa volta, nós temos 10 minutos de treino. Agora vai ser difícil para o Mika Salo sustentar, porque o Berger vai voltar para a pista, o Alesi está aí na pista, Barrichello vem para a pista e o Frentzen vem para a pista. Todos esses têm, e o Hakkinen também está em 11º. Teoricamente, todos esses têm condições de uma volta mais rápida que o Mika Salo, que está ali na 6ª posição. Aí o Alesi, andando no limite, Alesi, exatamente atível. Ali na frente, faz a ultrapassagem. Vem o Alesi. Está no segundo trecho de tomada de tempo do circuito de Imola. Alesi que por enquanto tem a 8ª posição, 1:28.6, o mesmo 28.6 de Rubens Barrichello. Ele passa aí 8 décimos acima do tempo de Rio, o que já levaria para 27.9. Vai perder alguma coisa no final. E vem para completar a volta o Alesi. Entra fazendo a casa de 28 mesmo. Ele tem 1:28.611. Vamos ver se ele consegue baixar o seu tempo. Vem para fazer na casa de 1:28. 1:28 estão Barrichello, Alesi, Berger, Mika Salo, Coulthard, Irvine, todos eles na casa de 1:28. 1:28.158. Pula para a 4ª posição já Alesi e toca em frente. Vai para a sua 10ª volta. Ele tem essa volta ainda rápida, tem mais uma se tiver pneus. Tem a 4ª posição, portanto, Alesi. Rio é o primeiro, Villeneuve é o segundo, Schumacher o terceiro. Depois Alesi se colocando ali entre as duas Ferraris. Continua nos boxes o Irvine com a outra Ferrari. O Coulthard é o 6º, Mika Salo o 7º, Berger é o 8º, Barrichello é o 9º. Você vai conferir exatamente agora na classificação. Pedro Paulo Diniz perdeu aquela posição que nós dizíamos para Johnny Herbert. Perdeu a posição para o Verstappen. Tem a 17ª posição. O Fisichella não pode mais treinar. O Lamy tem 7 décimos atrás de uma última tentativa. O Rossetti. Então parecem ser definitivas as posições de Pedro Paulo Diniz em 17º e o Rossetti em 20º. Rubinho Barrichello voltando à pista agora para o tudo ou nada, a última chance. Aí Marcos Uchoa nos boxes lá em frente ao box da Jordan, 7 minutos pela frente. E o Rubinho vai tentar 2 voltas rápidas. Vai tentar 2 voltas rápidas o Rubinho. Alesi 1:28.158. Você viu o Alesi tentando baixar mais uma vez e faz 1:28.009. Passa a ser a sua melhor volta, mas ainda o coloca na 4ª posição. Só melhorou a posição dele em relação à briga com o Irvine, com o Coulthard, com o Barrichello, que vem atrás, tentando melhorar os tempos. Além de Barrichello, o Berger também está na pista, tentando aí se colocar entre os 6 primeiros. A realidade é o seguinte, as 3 primeiras posições contam uma história. Rio, Villeneuve e Schumacher. Esses 3 contam uma história. 27:10 do Rio, 27:22 do Villeneuve, 27:28 do Schumacher. Aí depois vem uma outra turma. O Alesi tem 28:00, o Irvine 28:20, o Coulthard 28:24, o Mika Salo 28:42, o Berger 28:59 e o Barrichello 28:63. Essa aí é uma outra turma da 4ª até a 9ª posição. Em relação ao Barrichello, o Geraldo, que é o manager dele, estava explicando que na primeira saída dele ele não gostou do carro, porque uma pista estava muito quente, estava com pouca tração. Ele voltou ao box para baixar um pouco, para pegar mais tração. Na segunda saída pegou tráfego e se atrapalhou um pouquinho. A diferença agora é a terceira. 32 graus a temperatura da pista, que já chega acima dos 38. Temos 6 minutos de treino pela frente. Os tempos devem baixar de quem vier agora para a briga. Rio ainda não voltou, Schumacher ainda não veio, Villeneuve ainda não voltou. Alesi vai completando sua última volta rápida. Olha só, o Herbert virando ali. Ele que tem a 15ª posição.
virando e atrapalhando quem vinha por trás. O Coulthard está na pista. Ele que é o sexto colocado. Tem 1:28.247, está na pista. Dave Coulthard, você está vendo aí o carro de Mika Häkkinen. Tem apenas a 11ª posição. Vai tentar também um tudo a nada agora nesse finalzinho. Coulthard na pista, tentando melhorar. Ele tem a 6ª posição. Está ali exatamente o Herbert, que rodou na curva na entrada da reta. Ele rodou imediatamente, o fiscal saiu ali, ó, bandeira amarela para quem vem atrás, que ele está girando, está tentando botar o carro no rumo certo para ir embora. E você viu que o carro vinha ali atrás? Era exatamente o Rubinho, que completava a sua volta de aquecimento e vinha para abrir a volta rápida. Hill na pista. Damon Hill vai para a pista. Rubinho está na sua última tentativa. Ele tem 1:28.632 e está na pista agora, nesse exato instante, para a sua 11ª volta, sua última tentativa de uma volta rápida. Villeneuve na pista. Villeneuve na pista. Hill na pista. Está faltando Schumacher. Daqui a pouco vem Schumacher para esse finalzinho. Alesi vai completando o treino. Coulthard está na pista. Toma o 4º lugar de Alesi. Vira 1:27.688. O Coulthard. A pista está mais rápida no final. Coulthard tem a 4ª posição. Hill, Villeneuve, Schumacher, Coulthard, Alesi, Irvine, Salo, Berger, Barrichello e Frentzen. São os 10 primeiros. E o Berger está nessa batalha também. Vira 1:29.062. O Berger, sua melhor volta é 1:28.591. Finalzinho de treino, restando 4 minutos. Rubinho, repito, está na sua última tentativa. Schumacher na pista. Schumacher vai para a pista. E Rubinho completa a sua 11ª volta. O acerto definitivamente não foi o correto para essa última tentativa. Tanto que sua última volta foi 1:30.762. A outra volta também tinha sido na casa de 1:30. Não consegue sequer se aproximar do seu melhor tempo. Mexeu no carro, tentou alguma coisa com o último jogo de pneus, mas acabou não dando resultado. Tem a 9ª posição, Rubens Barrichello tem a 5ª fila. O Frentzen, que o ameaça, termina o treino agora. Frentzen termina o treino. Häkkinen pode ser ameaça para o Rubinho, está numa última volta. Rubinho tem 1:28.59 e o Häkkinen tem 1:29.079. Aí o Hill quer melhorar sua posição. Ele tem 11 centésimos de vantagem para Villeneuve e tem 18 centésimos de vantagem para Schumacher, e os 3 estão na pista. Pega fogo no finalzinho o treino em Imola. É a promessa de uma grande corrida para amanhã, como tivemos uma grande corrida no último domingo no Grande Prêmio da Europa na Alemanha. Chico Total, hoje depois de Explode Coração. 9 da manhã, horário de Brasília, amanhã, a largada do Grande Prêmio de San Marino. Aí o Hill contra o próprio Hill, contra o seu próprio tempo. Hill fez 1:27.105. Villeneuve e Schumacher na pista. Villeneuve tem uma única volta agora para ser rápido. O Schumacher tem mais 2. O Hill está na penúltima volta rápida dele. Passa bem acima o Hill, o seu próprio tempo. Vamos ver que a Ferrari preparou tudo direitinho para fazer a festa do jeito que o italiano gosta. No último minuto do treino, uma Ferrari conquistando a pole position. Por enquanto você vai vendo a volta de Hill. Schumacher faz a volta de número 10 em 1:34.092. O Hill vem aí para completar também sua volta de número 10. Vai abrir uma última volta rápida. Viu como ele foi forte na zebra ali na entrada da reta? Faz 1:27.641. Esse tempo lhe daria a 4ª posição, mas por enquanto ele tinha pole. A TV italiana vem agora com o Villeneuve, que vem para completar a volta. Ele que é o segundo, 25-26, anda forte o Villeneuve, 1:27.375. E tá aí o Schumacher. Lá vem o Schumacher. É agora ou não é mais? A volta é essa. É agora que tem que mostrar todo o serviço do Schumacher, para que o italiano possa fazer a festa. É a última tentativa de Schumacher de conquistar a pole position. Você viu que na outra vez ele passou lotado ali naquela zebra, né? Aí vem o Schumacher, é difícil, hein? Tá difícil, para 1:27.105 tá difícil. Vamos ver a ponta, Schumacher. 24
24, 25, é 1:27.105 o tempo, 1:26.890. E fique em pé, galera da arquibancada. Olha só, depois da volta, e tinha completado a 11ª volta, mas aí foi, do jeito que o italiano gosta. Ele conseguiu a 45 segundos do final, mas tem troco? Tem troco? Olha o Rio, 1:26.890, olha o Rio, 23, 24, 25, 27.431 a pole de Schumacher. A 45 segundos do final, o Schumacher foi lá. Vai terminar o treino, 6 segundos. Foi, conquistou a volta a 45 segundos do final. E você vê que está quebrado, tá com um problema ali na roda traseira esquerda, na suspensão, hein? Tem um problema. Ele foi forte na zebra, na entrada da reta. Olha só. Aí na hora que apoia ali, na suspensão traseira esquerda realmente. Na hora que apoiou, cedeu ali e o Schumacher virou. Olha só. Depois de ter conseguido 1:26.890. Mais uma vez com a câmera no carro para você, o trabalho e a perícia do Schumacher. Evitando a batida, depois de ter conquistado 1:26.890. Quer dizer, foi tudo como esse torcedor queria. Agora, se hoje já existia todo esse clima de festa e de euforia no circuito de Imola, calcule para a corrida de amanhã. O treino termina. Olha o Villeneuve o que faz também, mas ele vinha abanando para todo lado, brigando por essa pole position. O treino já terminou, foi dada a bandeirada. Schumacher 1:26.890, Damon Hill 1:27.105, Villeneuve 1:27.220, Coulthard. Então Schumacher e Hill numa primeira fila, Villeneuve e Coulthard na segunda, Alesi e Irvine na terceira, Berger e Mika Salo na quarta fila, Barrichello e Frentzen na quinta fila, os 10 primeiros, Pedro Paulo Diniz na nona fila, na 17ª posição, Ricardo Rossetti na 10ª fila, na 20ª posição, e apenas Montermini ficando fora com o Forte Corse velho. O carro novo da Forte Corse de Badoer conseguiu a classificação. Olha só, o Schumacher fazendo a festa, você confere aí, não podia ser mais ferrarista este final de treino, Reginaldo. Inclusive, além do Schumacher, colocando o Irvine entre os 6 primeiros, o Irvine na 6ª colocação. Agora o Schumacher perdeu este carro aí, hein? Essa suspensão é um problema sério, é um problema que vai ter que ser revisado. Essa quebra de suspensão muito perigosa vai ter que ser revisada e ele vai escolher aí se vai correr com esse carro mesmo ou se vai ter que usar o reserva. Às 9 horas da manhã, amanhã, horário de Brasília, todas as emoções do Grande Prêmio de San Marino, quinta etapa do Mundial, prometendo muito, a exemplo do que foi esse treino que aconteceu no último domingo no Grande Prêmio da Europa na Alemanha. Cobertura total, você vai ter logo mais no Jornal Nacional, você sabe, a partir de 10h40, flashes do Grande Prix do Brasil de atletismo. E o destaque maior do esporte espetacular. Você fica agora com Eureka Schumacher, a Ferrari na pole position, na sua casa em Imola, para o Grande Prêmio de San Marino.